Louvado seja Cristo, vamos ao 24º capítulo do livro Amigos para Servir, os leigos são apóstolos. O Sr. Bailly me falou sobre todas as tribulações que a Sociedade São Vicente de Paulo teve que sofrer da parte de alguns eclesiásticos que buscavam apoderar-se dela e, sobretudo, de um partido político que quis explorá-la e desorganizá-la a seu favor. Além disso, ele acrescentou que a sociedade conservava fielmente até hoje seu duplo caráter, religioso e leigo, que é a única coisa que pode assegurar sua utilidade e fecundar seus esforços. Ele nos aconselha que não percamos este caráter duplo em Lyon, apesar da adversidade das coisas e dos homens. Conforme a comunicação que lhe fiz a partir de tua última carta, ele pensa que seria conveniente que o senhor pároco de Saint-Pierre compreendesse pouco a pouco o espírito que nos anima e que é a única coisa que nos distingue das outras associações. Não devemos ser nem um escritório de ajuda, nem apenas uma confraria. Acima de tudo, devem se proteger dos partidos políticos extremos, não perder jamais a paciência, a bondade, a boa vontade no diálogo, a perseverança em conciliar opiniões divergentes, fugir de tudo que pode entristecer os corações e amargar as vontades. Este é um trecho da carta a Armand Chourin, 19 de novembro de 1838. Comentário. Leigo provém da palavra latina laicus, da raiz grega laos, que significa povo. É um termo que aparece muito no início da história do cristianismo. É habitual definir leigos negativamente, dizendo o que não são, isto é, os leigos são aqueles que não pertencem ao clero, dando-lhes dessa forma uma definição por exclusão. Inclusive, o atual Código de Direito Canônico diz que, entre os fiéis, há na Igreja ministros sagrados, que no direito são denominados também clérigos, os demais são denominados leigos. O padre Jaime Corera fez uma interessante reflexão sobre este ponto. Todos os incorporados a Cristo pelo batismo constituímos o povo de Deus, cada um segundo sua própria condição. Há, pois, uma diferença de condição de vida dentro desse povo que constitui, entretanto, um todo orgânico. Segundo o direito da Igreja, a diferenciação básica de condições brota do fato de ter ou não recebido o sacramento da ordem. Aqueles que o receberam são denominados clérigos, os demais leigos. Este é o sentido canônico preciso de todos os termos. Este é um trecho extraído de A Espiritualidade do Leigo, de Jaime Corera. Ainda que o direito canônico não recolha tudo o que o Concílio Vaticano II disse sobre esse tema, o que disse está inspirado por ele, pois levou em consideração o que o concílio ensinou. Por sua regeneração em Cristo, por seu batismo, se concede a todos os fiéis uma verdadeira igualdade no que se refere à dignidade e ação, em virtude da qual todos, segundo sua própria condição e ofício, cooperam com a edificação do corpo de Cristo. Nota: comum a todos os fiéis, clérigos e leigos, em Código do Direito Canônico, Cânon 208. Posto que, em virtude do batismo e da confirmação, os leigos, como todos os demais fiéis, estão destinados por Deus ao apostolado, eles têm a obrigação e gozam do direito de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens em todo o mundo. Eles têm também o direito peculiar, nota, peculiar aos leigos, não aos clérigos, cada um segundo sua própria condição, de impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal com o espírito evangélico e de dar assim testemunho de Cristo, especialmente na realização dessas mesmas coisas temporais e no exercício das tarefas seculares, próprios somente dos leigos, conforme o Código de Direito Canônico, Cânon 225. Graças ao impulso do Concílio Vaticano II, sabemos que a missão do leigo na Igreja e no mundo é vital e de suma importância. O Concílio Vaticano II dedicou um documento inteiro a este assunto.
o Decreto Apostolicam Actuositatem, que convém ser relido de vez em quando. Desde seu início, já recorda que o apostolado dos leigos, que surge da mesma vocação cristã, nunca pode faltar na Igreja, conforme o Concílio Vaticano II, Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos. Somos, pois, uma igreja de apóstolos onde todos temos a mesma missão de proclamar, por palavras e por obras, como nos diz São Vicente de Paulo, que o reino de Deus está perto e que é para os pobres. Aqui tem uma nota. Temos que assistir os pobres e fazer que sejam assistidos de todas as formas, por nós e pelos demais. Fazer isso é evangelizar por palavras e por obras. A Sociedade de São Vicente de Paulo nasceu por iniciativa de um grupo de jovens universitários que desejavam viver uma amizade a partir da fé e fazê-la efetiva no serviço ao necessitado. Manteve e mantém seu caráter leigo, apesar de, como vimos no texto de Ozanam, poucos anos depois da primeira reunião, já ter havido, da parte de alguns sacerdotes e políticos, algumas tentativas de controlá-la. Foram muitos duros os verbos que Ozanam utilizou para explicar esta situação, explorá-la e desorganizá-la. A última frase do texto de Frederico Ozanam recorda algumas atitudes convenientes para todo vicentino. Ele, que foi considerado uma pessoa de diálogo e tolerante, é nosso exemplo para podermos realizar nosso trabalho da melhor forma possível, com paciência, humildade e perseverança. Sugestões para reflexão pessoal e a partilha em grupo. Primeiro, qual é o papel do leigo na família vicentina? Os leigos são ativos na obra realizada pela família vicentina? Segundo, das qualidades que Frederico Ozanam indica em sua última frase, a paciência, a bondade, a boa vontade no diálogo, a perseverança em conciliar opiniões divergentes, fluir de tudo que pode entristecer os corações e amargar as vontades, de quais estamos mais necessitados? Ah, meu Deus, de todas elas, né? Eu peço a Deus que nos ilumine para que a gente faça uma reflexão, principalmente dessa segunda pergunta, com muita consciência, né? Com muita verdade. Cada um, né, fazendo a sua própria reflexão e que a gente possa, iluminados por São Vicente e Ozanam, acertar o caminho. Se a gente estiver desviado desse propósito, que a gente volte para esse propósito com mais garra, com mais fé e com mais obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.